Ai, meus queridos amigos, uma boa noite. É tão bom estar aqui, né? É bom estarmos aqui. É com muito carinho que eu venho sempre aqui, quando a Conceição me chama, eu estou sempre pronta a estar com vocês, porque essa é uma casa irmã, né? Uma casa amiga, porque nós conhecemos várias casas espíritas, né? Mas a gente aqui estamos mais aconchegados, né? E eu sou da Casa Espírita Eurico Barçanufo, na Taquara, Jacarepaguá, e a nossa casa é uma casa onde a gente trabalha muito, como aqui, né, Conceição? E você falou do culto, nós temos o culto diariamente às 9 horas. Nós temos um cronograma, somos escalados, e é muito importante essa reflexão. Só tem 2 dias que a casa não abre. É no dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. A casa fica aberta direto. Mas a nossa casa tem mais de 50 anos, trabalho, a nossa é adolescente. É adolescente. Mas é com muito orgulho, eu posso dizer assim, não vaidosamente, que eu sou da Casa Espírita Eurico Barçanufo, porque ali é meu porto seguro. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foi lá que me seguraram no colo, né? As perdas, principalmente de filho, é um negócio, mas a doutrina segura a gente, né? E hoje eu estou aqui com um tema para nós. Gente, eu não estou aqui falando, estou falando para nós todos, né? Tem as pessoas que querem ouvir, tem aquelas que querem falar, então eu abro espaço para que nós possamos juntos estarmos, porque eu não sou palestrante. Eu falo do Evangelho de Jesus como qualquer um dos senhores podem falar ao seu jeito, mas estamos aqui. Bom, aqui é todo mundo, tem alguém de primeira vez aqui? Tem. Em nome da direção da casa, seja bem-vindo. Bom, meus queridos, hoje nós vamos juntos falar um capítulo. Todos os capítulos do Evangelho são importantes, mas é o capítulo 10, os que são misericordiosos. E o nosso tema é a instrução dos espíritos, perdão das ofensas. Gente, é um tema que mexe muito com todos nós. Todos nós. Porque eu faço sempre essa pergunta. Perdoar é fácil? Quem acha fácil, levanta o braço. É fácil? Claro que não, né? Nós ainda somos muito pequeninos diante do que Jesus nos deixou. Que é o quê? Qual o grande exemplo que Jesus deixou para nós? Podem falar. Hã? Eu escutei baixinho, mas eu vou sim. Lá atrás, qual foi o grande exemplo que Jesus deixou para nós? Vamos? Eu falei que aqui a gente participa juntos. E aí atrás? Estão me ouvindo? Todos ouviram? Qual foi o grande legado que Jesus deixou para nós? Amor, amar o próximo com si mesmo, perdão, dar tudo junto. Bom, então, perdão das ofensas. Então, nós temos aqui, Instrução dos Espíritos, o item 14. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhes-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tende um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar no coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência,
responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, quantas vezes ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansidão. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não estará ele perdoado frequentemente? Conta quantas vezes que seu perdão desce para as nossas faltas. Então, gente, aqui está o grande ensinamento de Jesus, né? Perdoar. 70 vezes 7. Matematicamente, são 490 vezes. Mas, gente, perdoar não é fácil. Não é fácil. O grande exemplo de perdão, Chico Xavier. Né? Grande exemplo de perdão, de humildade. Então, gente, nós temos que trabalhar dentro de nós essa grande dificuldade, que é perdoar. Porque é comum as pessoas dizerem assim: eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. Então, nós temos muitas obras que falam... não sei nem se foi Fonte Viva. Não, foi Vinha de Luz. Vinha de Luz. Então, existe na literatura espírita uma infinidade de livros que falam do perdão. Eu não sei se Fonte Viva, a lição 35, a mensagem do dia, que é esse livrinho aqui, são 30 mensagens, né, do dia, que fala do perdão, inclusive hoje, dia 21, tá, que esquece. Se desejas a paz da consciência por princípio de felicidade, aprende a perdoar. Ressentimentos alimentados geram desequilíbrios espirituais e envenenam a organização física. O esquecimento da ofensa é como o rio que leva os detritos para longe, deixando pura a água onde saciamos a sede e nos revigoramos na harmonia. Apaga de tua mente qualquer episódio menos feliz, superando o esforço da vontade. Amanhã surgirão novas oportunidades de progresso. E se estiveres atado ao ressentimento, não lograrás aproveitá-la. Segue de bem com a vida, rogando ao Pai que abençoe os que te ofenderam. Lembra-te das vezes em que necessitamos do perdão alheio e oferece clemência ao agressor. Somos todos membros de uma só família, cuja base do progresso é a caridade, onde se inclui o perdão por regra de convivência. Convivência saudável. Então, olha só, esse último parágrafo. Somos todos membros de uma só família, cuja base do progresso é a caridade, onde se inclui o perdão por regra da convivência. Então, quando a gente fala aqui, fala a caridade, porque na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né, a pergunta que Kardec faz aos espíritos, né, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como nos ensinou Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Sermos benevolentes para com o nosso próximo. Usarmos de amor, bondade, de harmonia. Indulgente para com as faltas alheias. Sermos indulgentes. E é ser indulgente? O irmão tem uma série de defeitos. Então, nós não temos
o hábito de criticar. Porque é muito comum, a gente aponta um dedo, mas quando apontam o dedo para qualquer um dos senhores, tem Cristo que olha para mim. Então, quando nós, ainda pequeninos que somos, nós ainda falamos assim, porque ele não tem jeito. E Jesus falaria isso? Jamais. Então, nós temos que ter indulgente para com o nosso próximo. Ser indulgente, você vê, você sabe que a pessoa é difícil, cada um sabe como conviver com seus difíceis. Mas muitas das vezes o difícil não é ele, o difícil sou eu. Mas e o meu orgulho? Se ela me acusa, não, fala que eu sou uma pessoa intransigente, eu orgulhosamente, mas quem é você? Ó, eu tenho que me posicionar, me fazer uma autoanálise, fazer uma reforma íntima, que é muito difícil, né? Nós não gostamos de sermos criticados, mas às vezes a crítica até não condiz. Mas, mesmo não condizendo, nós temos que ter a humildade de ver que aquele irmão está numa posição diferente da minha, porque nenhum de nós somos iguais. Nós todos somos diferentes. Todos, todos. Até aquele irmão gêmeo que é um a cara do outro, que a mãe tem por hábito desde pequenininho, se um veste azul, o outro tem que vestir, o outro veste verde. São individualidades. Nós somos espíritos encarnados nesse corpo. Eu hoje estou aqui, Maria, não sei o que fui lá atrás. E nem quero saber. Porque boa coisa não foi. Com certeza. Eu estou aqui para quê? Para melhorar. Aproveitar a oportunidade dessa encarnação para nos tornarmos melhores. Essa é a nossa proposta quando encarnamos. Porque do lado de lá tem um grande número de irmãos que foram e querem voltar. Né? A fila para reencarnar. Então, nós temos, gente, que aproveitar a nossa vida da melhor maneira possível. Trabalhar em nós o amor ao próximo. O amor ao próximo. E também lembrarmos sempre do exemplo de Jesus. Sempre do exemplo de Jesus. Então, quando nós já começamos a sermos indulgentes, a entender por que o outro é daquele jeito, por que o outro falou, nós já estamos começando a ficarmos melhores. Porque nós temos que vigiarmos constantemente as nossas ações. Constantemente. Porque muitos de nós acordamos, né, essa vida corrida, e tal. A gente às vezes acorda, esquece de dizer assim, Senhor, obrigado por eu estar aqui, poder enxergar, poder caminhar, fazer minha vida. A gente esquece, a gente está tão atribulado, e hoje não deu nada, hoje deu tudo errado. Hoje, mas o amanhã será melhor. Então, nós temos que nos policiarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Ao acordarmos, agradecermos a Deus, fazer um balanço do nosso dia, que às vezes tivemos um dia muito difícil. Todos nós já passamos pelas nossas dificuldades, até alguns estejam passando. Mas nós temos que ter fé e esperança de que o amanhã será melhor. E será. Desde que nós abramos o nosso coração, desde que nós tenhamos fé. E nós temos que ter fé e lembrar sempre que o Pai de misericórdia não abandona nenhum dos seus filhos. Nunca, por que Deus fez isso comigo? Pelo amor de Deus, gente, nunca devemos dizer isso. A gente passa o que a gente tem que passar. A gente planta e colhe o que temos que colher. Por isso que nós que estamos, graças a Deus, nessa doutrina, que a doutrina espírita, ela faz com que nós conheçamos. Mexe lá com a nossa feridinha que está lá. E lembrando sempre que a casa espírita ela tem uma dupla função. Ela é escola e é hospital. Por que escola? Nós estamos aqui aprendendo.
Então, nós estamos aprendendo para que nós nos tornemos melhores. E por que a casa espírita é o hospital? Por quê? Hã? Vai enfrentar nossas dores, nossas feridas. Porque todos nós que aqui estamos somos enfermos. Enfermos. Somos enfermos do nosso corpo físico, mas enfermos do nosso espírito, né? Da nossa alma. Por quê? Enfermidades são as nossos desvios, nossos defeitos, nosso mal proceder. Por isso que estamos aqui, para aprendermos a nos melhorarmos. E qual é o remédio para que nós nos melhoremos? É aquilo que estamos fazendo. Nós estamos aqui juntos, agregados, estudando para que nós possamos sermos melhores. Então, a doutrina espírita é a doutrina que mexe com a gente e faz que nós nos conheçamos. Eu não venho de berço espírita. Eu venho informada, estudada na religião católica. Chega um ponto que eu não via mais sentido. Não via mais sentido, achava tudo a mesma coisa. Tal. E como o acaso não existe, eu entrei na doutrina espírita, gente. Não entrei na dor, não, que a maioria das pessoas vem na dor. Eu entrei na curiosidade. Entrei na curiosidade. Então, eu morava em Campo Grande e tinha um centro discípulo de Jesus. Foi muito marcante a minha chegada na casa. Passava ali, porque a Igreja Católica, quem conhece Campo Grande, ela fica no alto, e a casa espírita pequenininha ficava aqui. Então, eu tinha que passar a minha vida inteira, desde criança, ia na missa das 8, aquela coisa toda. E um dia eu passei, e assim, a reunião começava às 19h30, eu via as luzes acesas, e subi a escadinha, e eu falei, nossa, o que vai ter aqui hoje? Ele disse, não, vai ter palestra. Aí eu falei, que palestra? Eu posso assistir? Pode. Gente, eu fui assistir a palestra. Olha, ali a minha vida foi a minha transformação. Por quê? Aconteceu um desastre aéreo na França, em Orly. Assisti a palestra, na hora do passe, eu fiquei assim muito tocada. E o dirigente da reunião, o senhor Otávio Rodrigues, que eu digo que é meu amigo espiritual até hoje, ele fez uma oração endereçada a todas aquelas pessoas que tinham desencarnado naquele desastre. E eu, né, toda para falar com ele, para saber no final quem era, estava ali, conhecido, parente dele. Aí no final, eu falei, vem cá, o senhor estava rezando, o senhor tinha alguém que morreu ali, algum parente seu? Aí ele falou, não. Por que o senhor está rezando por gente que o senhor não conhece? Aí ele falou, não, minha filha, a gente aqui tem que orar e tal, com aquela doçura. Até hoje eu sinto o senhor Otávio Rodrigues comigo. E aí eu falei, posso voltar? Pode. Aí passei a frequentar as reuniões e ele trabalhava o centro espírita lá em Guaratiba, na Pedra de Guaratiba, não me lembro do nome, e tinha a reunião, era quinta-feira de manhã, e ele me convidou para ir com ele. Aí eu ia, né? Naquele tempo ainda era do bonde. Pode falar um pouquinho mais alto. Mais alto? Então, era de bonde. Então, eu encontrava com ele na estação de bonde, e aí um dia ele mandou eu ler a página de abertura. Eu falei, mas eu não sei ler. Ele falou, mas como você não sabe ler? Você não é professor? Eu sou. Não, lê, minha filha. Aí, dali, foi embora. Foi embora e sou muito grata a Deus por essa oportunidade de conhecer a doutrina. Né? Agora, gente, não é fácil ser espírita. Eu sou espírita, porque um verdadeiro espírita, a gente tem muita coisa ainda para nós nos lapidarmos. Mas a grande certeza, só de nós já estarmos aqui, né, nesse encontro de amor, porque é um encontro de amor, a gente já vai se sentindo bem mais
sereno. E, com certeza, todos nós, ao sairmos daqui, estaremos bem melhores. Mas, então, gente, ainda voltando, isso eu estou na 886, caridade, né? Sentido da caridade, benevolência, indulgência e o perdão. O perdão. Perdão é fácil? É fácil? Gente, que silêncio. Teve gente que fez assim com a cabeça, teve gente que ficou assim, estático. Claro, gente, é difícil, mas é possível, desde que nós queiramos. Desde que nós queiramos, nós podemos fazer qualquer coisa, porque nós temos um potencial muito grande dentro de nós. Muitas das vezes nós... mas eu não sei fazer isso. Já faz assim, a cara. Eu não sei fazer isso, não. Nem. Não. Nós temos dons e as nossas aptidões. Você, de repente, por exemplo, o que a Daniele faz, eu não faço. Ela já tem todo o know-how aí da tecnologia. Eu ainda sou verbal, né? Então, se ela fala, Daniele, é difícil, mas se você me ensinar, eu vou te ajudar. Não, Deus me livre, Daniele, não sei fazer isso, nem quero saber. Não. Então, nós temos que nos amarmos. O potencial que todos nós temos. Todos nós temos. Claro, existem os dons. Tem pessoas que têm dom para música, outros já para poesia, outro para o canto. Cada um tem aquilo que lhe é peculiar. E que nós temos que aproveitar esses nossos dons, não para mim, mas para todos. Não é? Então, a gente tem que viver em harmonia com o nosso próximo, amando e servindo. Porque isso faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Pessoas melhores. Então, a nossa vida, ela depende de nós. Porque no caso do meu pai, no caso do meu marido, no caso do meu filho, não. E a nossa grande escola é a família. A nossa grande escola é a família. É ali que nós temos que trabalhar o amor. Eu não pedi para casar com esse traste. Mas casou. Mas casou. Eu não pedi para ter esse filho. O outro é uma maravilha. Esse só me dá dor de cabeça. O meu irmão é um terror. O outro é tão legal. São os nossos irmãos que nós temos que trabalhar o amor. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Por isso que eu digo, a doutrina espírita faz com que nós nos conheçamos. E aí a gente começa através do estudo. É importante nós estudarmos as obras da codificação, os cursos que toda casa oferece. Agora, com a tecnologia, tem curso online. Ninguém fala, eu não tenho tempo, eu sei. Mas faça o curso online, porque à medida que nós vamos estudando, nós vamos nos conhecendo, nós vamos conhecendo aquele marido, aquela esposa difícil, aquele filho que só dá dor de cabeça. E aí? Não é fácil, gente, mas a gente tem que pedir a Deus força para nós superarmos essa montanha. Essa e essas, né? Porque nós temos as montanhas para transformar. E através da fé, da força, da oração, essa montanha ela vai se tornando mais leve para que nós possamos percorrê-la ou até não ter mais conosco. Mas, meus irmãos, o exemplo de Jesus, do perdão, quando Jesus, a gente reclama, isso, aquilo, mas Jesus, no auge, aquele sofrimento todo, o que é que Jesus disse? Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem.
Será que a gente vai dizer isso para aquele irmão que te deu uma rasteira no trabalho, que fez tudo para você perder o seu cargo, faz fofoquinhas, e a gente, claro, tem que ser muito elevado espiritualmente para você segurar essa rasteira, né? Não é fácil. Mas o tempo vai fazendo com que nós nos tornemos melhores. E, com certeza, todos nós que estamos aqui somos os mesmos 10 anos atrás? Não. Hã? Alguém está igual? Claro que não. Claro que nós estamos nos lapidando, nos melhorando. Claro, ainda tem, às vezes a gente ainda tem aqueles defeitozinhos, aquelas coisinhas, mas nós podemos vencer essas dificuldades. Porque a gente tem que agradecer a Deus a oportunidade dessa encarnação e fazermos o melhor possível. O perdão tem que ser hoje e agora. Ah, não. Amanhã? Ah, não. É hoje, porque a gente não sabe se estaremos encarnados amanhã. Tudo na nossa vida, meus amigos, tem que ser hoje e agora. Se você está querendo fazer alguma coisa, visitar uma pessoa, aproveite, porque você não sabe se você vai estar com ela ou ela com você, né? Então, nós temos que viver a vida todos os dias e agradecendo sempre a Deus. Sempre agradecendo a Deus, mesmo, como eu já falei, mesmo que o dia tenha sido difícil, mas amanhã será melhor. Nós não podemos perder a fé e a esperança. Nós estamos vivendo nesse nosso planeta Terra, as pessoas, na minha visão, eu pensei que após pandemia a humanidade fosse estar mais... Porque, gente, foram muitos desencarnes. Diariamente, a gente vê aquela estatística na televisão de, meu Deus, com mais de 1.000 pessoas no acidente. E isso aí foi um teste para a gente. Quantas pessoas perderam, pessoas assim da família, né? Amigos, quantos? E nós que sobrevivemos da pandemia, né? Graças a Deus, estamos aqui para dar o nosso testemunho de que a gente passou por uma transformação, porque nós estamos saindo do mundo de prova e expiação para a regeneração. Então, isso tudo já estava articulado. Mas, pensando, na minha visão, que as pessoas possam estar melhores. As pessoas estão se destruindo, irmão, matando por causa do celular, brigas, guerras. Gente, isso não leva a nada. Como é que a pessoa, guerra, destrói o que é seu, o que é do outro, o que é nosso? E aí? E aí, gente? E aí? Então, nós que já temos um pouquinho de maturidade espiritual, a gente já começa a enxergar de uma outra maneira. A gente já começa a enxergar que é através do amor, que é através da ajuda ao próximo, é que nós vamos nos tornando mais fortalecidos. Mais fortalecidos. Porque o próximo podemos ajudar de diversas maneiras. Muitas pessoas, eu queria ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Uma oração, um pensamento, dá o seu ouvido para alguém que precise desabafar. Todos nós já passamos por momentos em que nós queríamos conversar com alguém, falar com alguém. Eu queríamos acredito. ser ouvidos, né? Isso. Muitas vezes a gente precisa só ser ouvido. Isso. Ouvir, falar, nem prestar seu ouvido, está longe. Faça, mentaliza, porque nós temos um poder de mente incrível, gente. Mentaliza, seu irmão está lá no céu, longe de São Paulo, está em Paris, porque a sua vibração de amor chega a mim. Chega. Então, queridos, é amar, é perdoar. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu não perdoo nunca. Ah,
falo com ela, olha, você me desculpa que eu fui indelicado, eu não quero mais saber de você. Ela responde para mim. Então, eu fiz a minha parte. Tirei o peso do meu coração. Se ela quer aceitar ou não, aí é outra coisa. Mas eu tive a humildade de chegar e dizer, me desculpa, eu errei. Porque nós ainda somos muito orgulhosos. Muitas vezes, você aí está pior do que eu. Não julguemos, sejamos sempre indulgentes com a falta alheia, para que nós possamos, na nossa caminhada, nos fortalecermos. Porque se você carrega raiva, ódio, você sofre agora, e do lado de lá vai ser muito pior o sofrimento, porque você teve a oportunidade de aqui estar, de aqui se reconciliar. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, porque depois do lado de lá, aí vem o remorso. Acontece muito isso em família, filho que não fala com o pai, irmão que não fala com o irmão, moram na mesma casa e não se falam. Gente, que família é essa? Se nós estamos juntos para que nós nos ajustemos, aquele que é difícil, por isso que eu digo, a doutrina espírita, ela faz com que nós nos conheçamos, para conhecer a imperfeição do outro. Às vezes não é ele, às vezes sou eu. Então, meus irmãos, a gente tem que amar e perdoar, porque muitas das enfermidades que muitas pessoas adquirem, ela vem do seu orgulho, sua vaidade, e não perdoa. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão nunca. É lembrar de Jesus. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Sim, ninguém tem Alzheimer. Alzheimer, tu apaga tudo que você já tinha arquivado. Né? Você não consegue. Por exemplo, a pessoa fez o mal, aquilo não te causa ressentimento. Você vai lembrar, e aquilo passou. Agora, quando a gente tem Alzheimer, apaga tudo, né? Não lembra de nada. Então, não causa mais dor, transtorno. E passou, acabou, e a vida segue. Porque nós, às vezes, ficamos presos a uma única pessoa. Não, porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho. Mas a gente tem tanta gente em torno de nós, né? Olha aqui uma família reunida. Só que cada um mora numa casa, mas nós somos uma família espiritual. Então, nós temos que trabalhar sempre, amar e perdoar. É possível. É difícil? É. Mas é possível? É. Para muitos é difícil, para outros não, mas é possível. Desde que nós queiramos, desde que nós nos lembremos sempre do Mestre Jesus. Está difícil? Lembra de Jesus? Como Jesus faria? Porque ele. Como Jesus faria? Então, a gente tem que botar Jesus sempre na nossa caminhada e lembrar sempre, o Pai de misericórdia não abandona nenhum dos seus filhos. E nunca se lamente, por que, meu Deus, por que comigo? Sim, era com você mesmo, você tinha que passar. Porque, como diz aquela música do Caetano Veloso, a dor é minha e em mim doeu. A minha dor não vai para ele, para ela, não vai para mim. A dor é minha e em mim doeu. Então, cada um sabe como fazer a sua caminhada de vida, botando sempre Jesus no seu foco de vida. E todo dia, ao deitarmos, agradecermos a Deus, fazermos um balanço do nosso dia. Meu Deus, eu não devia ter falado com ela o que eu falei. Falei. Isso aqui, depois que sai, tem mais gente. A língua é perigosa, depois que sai. Então, amanhã, reconciliar. Me desculpa, eu errei, eu não deveria ter feito. Então, meus amigos, o nosso tempo... Não, 8h30. Não é 8h15, não? Não. Que ótimo, eu pensei que era 8h15. Bom, então, continuando. Bom, então vamos lá. Meus irmãos,
Esse livro aqui também é um livro, é até do o Evangelho e Vida, é Mensagem de Versos Espíritos, foi até no Lar de Teresa, eles fizeram a edição desse livro. O Lar de Teresa fica aqui próximo. Então, olha só, essa mensagem, reconciliação. Reconciliar. Vamos nos reconciliarmos a partir, não só de agora, mas a gente já vem trabalhando esse processo de reconciliação do perdão já há um tempo, né? Concorda comigo? Concorda? A gente já está melhorando. Né? Pior quando a gente se fecha no nosso orgulho e eu, por quê? Então, olha só, reconciliação. Reconcilia-te depressa com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Jesus está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Disse-nos Jesus, reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Mas como reconciliarei com aquele que recusa a minha presença, que não corresponde ao meu gesto de amizade? Indagamos muitas vezes aflitos, entristecidos, por não sermos entendidos em nosso impulso da reaproximação. Realmente, nem sempre nossos sentimentos são entendidos, compreendidos ou aceitos. Todavia, a incompreensão do outro é problema dele. E o nosso problema de ódio, rancor ou mágoa será solucionado não com a atitude de nosso irmão, mas tão somente com a atitude mantida por nós. Portanto, assim que reconhecemos o erro praticado, a ofensa lançada contra alguém, o gesto infeliz que se cometeu em prejuízo para o nosso próximo, iniciemos de nossa parte o caminho de restauração da amizade, recolocando nos momentos devidos o sorriso bondoso, o gesto generoso, a solidariedade, a fraternidade e a simpatia. E dentro desse processo, experimentemos pensar no outro, vibrando em amor. Mentalmente, dialoguemos com ele, busquemo-lo na irradiação de nossas vibrações positivas, mentalizando-o diante de nós, em conversa fraterna e amiga, falando-lhe de nossa disposição para o entendimento e o perdão. Se mantivermos com perseverança esse reencontro de almas, veremos, ao fim de algum tempo, que tudo o que foi plasmado por nossa mente se concretizará. Chegará o dia em que, repentinamente, nos veremos face a face com ele, repetindo em voz alta o que lhe dissemos na intimidade do nosso coração. Como o tempo não tem para o espírito a dimensão que damos, enquanto na Terra, muitas vezes, momentos sublimes de reconciliação se dará em encarnações posteriores, quando, então, frente à criatura que surge em nosso caminho, nos veremos dizendo palavras de amizade e união em troca de suas posições radicais com respeito a nós. O importante não é saber quando terminará o processo de reconciliação. O importante é que iniciemos no tempo que se chama hoje. Apresentamos-nos assim a dar primeiro passo já, agora, sem perda de um minuto sequer. Reconciliação, mesmo de alma para alma, é semente divina, produzindo frutos que rapidamente sozonam, propiciando a colheita de luz e paz para a vida eterna.
mensagem de Aurélio. Então, gente, é hoje e agora. Não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder. Tudo na nossa vida tem que ser o momento que nos é proporcionado. Ah, não, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Não, deixa para depois. E, às vezes, depois, a gente perde a oportunidade de estar com aquele que nós tínhamos condição de estarmos abraçando, vivendo momentos de felicidade. Porque, meus irmãos, a nossa vida é para ser vivida cada um ao seu jeito. Cada um tem uma maneira de viver. A gente não pode falar. Todos nós aqui somos todos irmãos, mas cada um tem a sua casa, cada um tem seus hábitos, as suas atitudes, e a gente não pode chegar na casa do outro, porque não é na sua... Respeitar. Respeitar o outro como ele é. Com todas as dificuldades que ele possa ter, respeitar. Porque nós vivemos para nos amarmos. Nós vivemos para sermos felizes. Não vai dizer, eu nasci para sofrer, espírita nasceu para sofrer. Sofrimento é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito pessoal. Pode ser uma coisa que é sofrimento para mim, e ele, ela, sei lá quem for, já vê de outra maneira. Então, que nós possamos viver a vida com amor e sermos felizes. Eu sou infeliz. Não. A felicidade, ela é possível e ela existe. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de felicidade? Nós aqui. Nós estamos aqui felizes. Mesmo que algumas pessoas talvez tenham passado o dia, mas agora aqui nós estamos num reconforto espiritual. Isso é felicidade. São os momentos que a gente não pode perder. É hoje e agora. É hoje e agora. Então, nós nascemos para sermos felizes. Sim, temos as nossas dificuldades, as nossas montanhas, mas a felicidade é momento. A felicidade é momento, desde que nós estejamos em comunhão com Deus, estejamos em harmonia com todos nós aqui, porque somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Tem um livro do Dom Helder Câmara, O Universo é Fértil, que ele fala, somos todos filhos de Deus, uns bons, outros maus, mas filhos de Deus, que Deus não segrega ninguém. Somos todos, fazemos às vezes tanta coisa, né, que não foi legal, mas Deus está lá, nos perdoando, e por isso que a gente tem que perdoar o outro, porque quando a gente diz, Senhor, me perdoe, a gente sente um alívio. Né? Então, a gente também tem que perdoar o outro, não é só pedir perdão a Deus. Porque, meus queridos, a vida é isso. Viver é uma arte. Viver é uma arte. E agradecermos a Deus de estarmos no nosso país, embora se reclame do governo, reclama. Mas imaginemos os nossos irmãos na Ucrânia. Alguém já pensou em estar no lugar daqueles irmãos? Né? Aí, como eu disse, que país é esse? Então, nós temos a gratidão. Sim, a gente vê que há uma transformação muito brusca, né, pós-pandemia, porque o crescimento da tecnologia vai em cima, mas o crescimento moral, espiritual ainda é pequeno. Então, façamos a nossa parte, sejamos a formiguinha, um pouquinho de cada um, vibrando amor, pedindo a Deus pelos homens que estão nos comandos. Qualquer que seja a posição de comando. Então, a gente fala, porque você gostaria de estar no lugar dele? Alguém gostaria? Claro! Eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas dirigentes de nações, dirigentes de qualquer direção, de escola, empresa, faculdade. Gente, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem muito que vibrar por eles e não ficar criticando, porque o outro fez, esse não fez.
ore por eles, que nós somos juízes, nós temos o hábito de julgar, né? Então, em vez de ficarmos julgando, condenando, oremos para que as coisas melhorem. Porque cada um de nós vibrando no amor, a transformação acontece. A transformação acontece. Porque o que o mundo mais precisa é isso, de amor. Orai para aqueles que vos perseguem e caluniam. Orai para as pessoas que ainda fazem coisas erradas, tirando a vida do outro, lesando, roubando. Tem que orar. Tinha que ter, tinha que matar. Não. Quem tem que matar? Porque bandido é isso. Não, temos que orar por esses irmãos que estão num patamar diferente do nosso. E é isso que a doutrina espírita faz com que nós nos fortaleçamos. Que nós tenhamos essa reforma íntima e esse despertar, que ele é uma coisa estritamente pessoal. Estritamente pessoal. Que tudo depende de nós. Então, meus queridos, que nós possamos todos os dias agradecer. Obrigado, Senhor. Ao deitarmos, fazermos a reflexão do dia. Agradecer sempre. Que a gente vê famílias constituídas, né? Morando na rua, perde emprego, não tem como pagar a casa, morando na rua. Então, a gente não pode, porque é alcoólatra, gosta, dependente químico, ele não nasceu alcoólatra, ele não nasceu dependente químico. Então, não vamos julgar. Vamos orar por esses irmãos que estão no desalinho da vida, porque eles vivem porque respiram. Não tem lenitivo. Até existem pessoas que moram na rua, que tem, mas tem pessoas que estão vivendo porque estão respirando. Então, a gente tem que olhar, porque são nossos irmãos. Não julgar. Copacabana está cheio de... Gente, não é só aqui em todo lugar, gente. Não é só no Brasil, não. Países fora, Estados Unidos, tudo. E aí? Então, é uma revolução para que o homem despertasse para viver melhor, para a vida melhor. Então, isso. Estamos saindo desse mundo de provas, expiações para a regeneração. E que nós trabalhemos a felicidade dentro de nós. Trabalhemos a felicidade dentro de nós. Né? Cada um vai escolher o que é melhor para si. Não existe receita. Não, você tem que fazer isso e isso. Não. Cada um comece a se amar, a gostar de si e agradecer ao Pai de Misericórdia pela oportunidade de estarmos encarnados aqui. Não podemos perder mais, gente. É hoje e agora. E a vida segue. E que nós possamos, amanhã, estarmos melhores do que hoje, e assim sucessivamente. E olhar por cada irmão que estão invisíveis, né? A gente passa, vê na rua. Você pode não fazer nada materialmente, ou com uma palavra, mas com um olhar. Olhe para aquele lá que está largado. Olhe que é um irmão seu, é um irmão nosso. Que nós tenhamos olhos para ver o nosso próximo. Não aquele que é bonitinho, está arrumadinho, mas aquele, qualquer que seja, somos todos irmãos. E que possamos, sim, meus amigos, agradecermos sempre a Deus. Sempre. Sempre. Nós saímos daqui, vamos para onde? Para onde nós vamos? Vocês não vão para lugar nenhum, não, gente? Vamos para a nossa casa. Né? Seja ela onde for, nós vamos para a nossa casa. E aqueles que não têm para onde ir? Não têm perspectiva de vida. É agradecer. Temos todo dia o nosso alimento para o corpo físico. E que nós também saibamos colher o alimento para o nosso corpo espiritual através da oração. Agradecendo sempre a Deus. Então, meus queridos, agora sim, né?
Foi muito bom estar com vocês. E recebam carinhosamente um beijo no coração. Mas eu vou cantar uma musiquinha para vocês, posso? Essa música, quem conheceu a tia Vilma e o tio Wilson, eu não me lembro do centro deles, acho que era do Meyer. E ela cantava e ele tocava. Eles já estão no plano espiritual, com certeza estão cantando lá. Então a música é assim. Se você gosta de ser perdoado, se você gosta que lhe peçam desculpa, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, lembre o que é por Jesus ensinado. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá. E a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Perdoe, porque perdoando, você será perdoado também. Meus agradecimentos a Deus, primeiramente, à direção da casa, por esse momento feliz para mim. E a filha dos senhores também.